Fala de Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão para mais um capítulo de Digimon Seekers. Finalmente estamos começando o capítulo 2, mas vai continuar basicamente da mesma maneira que a gente viu até agora. A gente está no capítulo 2 agora, mas ele vai ser dividido em várias partes, que serão postadas durante várias semanas e tudo mais. Então hoje eu vou estar trazendo a revisão para a primeira parte do capítulo 2 para vocês, que já foi postada. Antes de começar então, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar. Eu vou fazer então como eu sempre fiz para Digimon Seekers ou qualquer revisão. Eu vou trazer apenas as partes mais importantes. Se você quiser ler mesmo essa parte para você ter todas as informações, vá na descrição desse vídeo, vocês vão achar um link lá para a parte 2 de Digimon Seekers, o capítulo 2. Começando agora então, a primeira parte, galera. Começando então, nós temos o Leon Alexander e o Pulsimon, e eles estão aparentemente na casa, no apartamento onde o Leon vive. Ele é mais um dos Tamers, né? Ele tem o Pulsimon ali com ele, que a gente já viu eles participando de algumas partes do primeiro capítulo. Né? Eles fazem meio que parte de um terceiro grupo, né? Diferente do que o Wade participa, diferente da Digipolícia, diferente de todo mundo dos Sons of Chaos, aparentemente também. Então ele tá sempre meio que separado, ele tem sua própria história, mas dá pra perceber que ele vai ser um dos protagonistas dessa história. E ele tá aqui, ele acorda meio assustado porque aparentemente ele teve um pesadelo. E esses pesadelos aparentemente acontecem muitas vezes com ele, que tem a ver com uma certa história que eles contam no começo desse capítulo, que é um certo acidente aéreo, né, um avião que desapareceu, depois descobriram que ele tinha caído em um certo lugar, mas parece que não encontraram ninguém, não encontraram, né, a história do que aconteceu, não encontraram informação nenhuma, mas aparentemente o Leon sabe do que aconteceu. E eu diria para vocês que meio que dá a entender que o Leon estava nesse acidente, mas algo diferente aconteceu. E por quê, galera? Porque o que causou esse acidente aparentemente foi um Digimon que foi mandado fazer isso. Então talvez essas pessoas não tenham exatamente morrido, elas talvez tenham desaparecido de alguma outra maneira. Talvez tenha a ver com o mundo digital, talvez tenha a ver com aqueles grupos que estão trabalhando lá na Wall Slums, lá perto do mundo digital, vai saber. Né? Mas o Leon aparentemente tem a ver com tudo isso, e ele tem também um Digimon agora, né? Então a gente vai ter que ver para onde isso caminha. Dá para perceber também que ele vai ter alguns papéis importantes com outras coisas, mas a gente ainda não vê direito o que está acontecendo. Ele apenas fala um pouco sobre alguns estudos que ele tem que fazer e tudo mais. O Pulsimon parece ser um ótimo Digimon, eles parecem ser, né, parceiros muito legais, né? Dá para entender que a gente vai ver eles trabalhando muito bem juntos, e eu acho que talvez no futuro eles venham a ajudar o Wade, né? Pelo menos é o que eu imagino. Mas a gente continua. Segunda parte mais importante acontece lá na Wall Slums, em cima do mundo digital, onde o Wade e o Lugamon estão. Inclusive ele está como Lugamon novamente, ele não é mais o Lugarmon, né? Ele voltou à evolução, faz sentido, ele evoluiu com a ajuda de um parceiro, com a ajuda de Digivice e tudo mais. E aqui a gente tem algumas coisas importantes que acontecem. Em primeiro lugar, eles estão conversando sobre as memórias do Lugamon mais uma vez. Lugamon explica para o Wade que ele não recuperou exatamente todas as memórias, são apenas algumas partes que ele se lembra, né? Então ele ainda tem muito que trabalhar em cima disso. Inclusive mais tarde, né, nessa parte do capítulo a gente vê, né, que o professor Ryusendi fala para o Wade que ele tem que tomar cuidado porque dependendo das memórias pode ser que o Lugamon, né, acabe tendo problemas. Ele quer que o Wade esteja junto com o Lugamon nessas horas, então muito importante aí, né? Mas, né, logo em seguida eles ainda no mundo digital acabam escutando uma sirene muito alta que eles não sabem de onde vem, que assusta todos os Digimons que estão em volta e que começam a se esconder, se proteger e tudo mais. E o Lugamon meio que lembra disso, sobe em cima do castelo junto com o Wade, né? O Wade volta para dentro do Digicore do Lugamon nessa hora. E eles observam, né, num turbilhão de água, né, um redemoinho de água que se forma, né, no Oceano da Net. Eles estão basicamente em cima disso lá. É bem parecido com o oceano de certa maneira. E ele explica que esse redemoinho se causa às vezes porque aparentemente na parede de proteção do mundo digital existem algumas rachaduras, né, pequenas, mas elas existem, e elas acabam gerando isso, né? E isso é muito problemático para os Digimons que vivem nesse lugar, né, porque esses redemoinhos enormes acabam, né, puxando informação e arrebentando partes da cidade e tudo mais, e levando para algum lugar, e os Digimons morrem de medo disso.
E o Wade até fica meio curioso, apesar de meio assustado com a situação, e ele fala, olha, será que não tem um lugar para onde esse redemoinho leva? Né? Porque normalmente se ele começa de algum lugar, ele termina em outro, né? E o Lugamon não sabe responder, porque aparentemente é uma pergunta impossível de se responder, porque talvez os Digimons que tenham sido, né, sugados por esse redemoinho gigante, né, não tenham voltado nunca mais, então não tem resposta. E eu diria pra vocês, galera, que provavelmente é isso que vai acabar levando eles pro mundo digital. Existe uma possibilidade de que é isso, porque literalmente esse redemoinho tá puxando informações e tá levando na direção do mundo digital, né, para baixo. Então é muito provável que isso seja um atalho para eles chegarem ao mundo digital se eles precisarem, né? Então, bem interessante aí. Outras duas partes importantes que ainda acontecem ali em Wall Slums, em cima do mundo digital. Em primeiro lugar, os Tyrannomons estão ajudando o Wade e o Lugamon, né, a conseguirem o mapa do lugar, né, que é a missão que foi passada para o Wade e tudo mais. E eles ajudaram, eles foram encontrando informações e trouxeram essas informações para o Lugamon, que foi bem interessante. Então, bem legal ver os Tyrannomons ajudando ainda. Eles não são exatamente o Digimon parceiro principal agora, porque a gente sabe que o Lugamon existe, mas o Wade tem mais Digimons. Nesse caso, esses Tyrannomons. Que eu espero que apareçam mais vezes, né? Lembra bastante Digimon Cross Wars, por exemplo, onde os protagonistas tinham mais de um Digimon. E também é explicado que o Wade não entende o que os Tyrannomons estão falando, eles rugem, né? Eles fazem barulhos, né? Porque ele não fez Mind Link com esses Tyrannomons ainda. Então talvez no futuro ele faça Mind Link com os Tyrannomons e ele entenda melhor o que os outros Digimons dele estão falando. Bem interessante aí. E a outra parte importante é que quando o Lugamon está falando sobre, né, aqueles redemoinhos de água chamados Vortex, né, ele explica que se um humano fosse parar no mundo digital, ele passasse por um desses Vortex ou ele usasse uma dessas rachaduras na parede para ir para o mundo digital, seria um problema muito grande, que o ser humano talvez morresse e a consciência dele fosse destruída e tudo mais. E daí ele menciona que o administrador do mundo digital não gostaria nada disso, ele não deixaria isso acontecer. Então, quem seria esse administrador do mundo digital? Será que ele está falando do Yggdrasil? Será que ele está falando de algum outro humano? Será que ele está falando de algum outro deus do mundo digital? De algum Digimon muito importante? Não tem bem como saber, mas ele mencionou administrador, então eu acho que isso vai ser importante no futuro. Então o Wade acaba voltando para o mundo real, né? Graças ao Lugamon lembrar ele que ele tem um trabalho que ele precisa terminar. E aqui é uma parte que ela é menos importante, digamos assim, mas tem algumas informações aqui que são bem interessantes. Então, para começar, né, o Wade ganha um bônus graças ao serviço dele ter sido muito bem feito. Ele passa todas as informações para o professor Ryo-Senji, né, inclusive tudo que ele viu na entrevista, o que aconteceu lá e tudo mais, ele acaba contando de certa forma lá. O professor fica muito feliz com as informações, mas mesmo assim ele passa para o Wade que é muito perigoso, né, que é um serviço que ele tem que tomar cuidado, porque tem coisas ali que são de vida ou morte, e por aí vai. E um outro ponto muito importante que acontece aqui é que o professor fala pro Wade que ele precisa mostrar para ele uma coisa extremamente importante, que se ele não vê aquilo, vai ser um grande problema, vai ser um risco de vida para ele. A gente vai saber o que é isso, talvez na próxima parte do segundo capítulo, porque foi basicamente bem no final que isso aconteceu. Mas fica aí o mistério, talvez seja algum Digimon, talvez seja alguma coisa diferente, vai saber. Porém, galera, outras coisas que são mencionadas aqui. Em primeiro lugar, parece que tem outros Digimons naquele lugar, né? Porque, obviamente, para eles desenvolverem esse Digivice, eles precisaram estudar muitos Digimons, né? Como que o Mind Link funciona e por aí vai. O Wade até menciona que provavelmente existem outros Digimons que conseguem falar naquele lugar. E essa é uma parte importantíssima. O Lugamon agora está falando, mesmo que ele apareça como um holograma que está deitado no sofá perto deles ali, do professor e tudo mais, o Lugamon consegue falar a mesma linguagem. Isso se deve pelo fato de que o Mind Link aconteceu com o Wade. Então talvez todo e qualquer Digimon que realizar um Mind Link com um parceiro, com um escolhido, ele acaba conseguindo falar depois, né? Ele não faz mais apenas algum barulho que não dá para você entender, como foi o caso dos Tyrannomons, ele começa a falar mesmo. Então talvez tenham outros Digimons assim, né, dentro do lugar lá onde o professor fica. Porém ele disse que é ainda um segredo da empresa, então ele não vai falar nada pro Wade. Mas eu aposto que sim, eu aposto que é assim. Isso é muito importante, né, até pelos Tyrannomons, por exemplo. Será muito legal se o Wade fizer um Mind Link com eles e a gente entenda o que eles estão falando, né? Seria bem
interessante. E seria melhor para eles, porque assim eles vão se entender muito melhor, né? Seria bem legal. E por último mesmo, o professor pergunta pro Wade, com quem você vai conversar agora lá dentro da sociedade lá que você está tentando se infiltrar? Ele fala que o nome da pessoa é Marvin, aparentemente. Esse Marvin, né, o professor Hillsend conhece ele, aparentemente ele é muito importante dentro desse tipo de serviço que eles fazem, muito conhecido, porque ele foi uma das pessoas que trabalhou na criação do Grimm. Grimm é a rede social que eles usam, né, para estar conseguindo informações sobre os Digimons e tudo mais, mas aparentemente é uma rede social enorme do mundo todo que muitas empresas usam. Então, ele sendo o criador, né, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento nessas coisas. Ele tem até um nome super especial e parece que ele trabalha como se ele fosse um músico, né, na criação dessas coisas, desses programas e tudo mais. Então parece que ele é muito importante, parece que ele tem grande conexão com o líder do grupo que o Wade está tentando se infiltrar. Então vamos ver quem vai ser esse Marvin. Talvez ele seja o parceiro daquele Dorumon, mas a gente vai ter que esperar para ver. Então galera, é isso para a revisão do capítulo 2 de Digimon Seekers. Capítulo muito legal, muito informativo, né? A gente não teve muita ação, mas mesmo assim é muito importante para toda essa história, né? Muitas informações incríveis. Muito legal ver os Tiranomons aparecendo mais uma vez aí. Mas eu quero saber o que vocês acharam do começo do segundo capítulo de Digimon Seekers. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.